Amigas, este será o lindo modelo de barrado de pano de prato que nós iremos fazer juntas hoje. Podemos fazer com tecidos bem coloridos, podemos fazer com tecidos lisos e tecidos estampados. Este será o lindo modelo, um dengo da NET. Vamos precisar de um pano de prato que tenha bainha dos dois lados mais compridos. E vamos precisar também de 2 tecidos. Eu estou usando tricoline. Pode ser 2 estampados, 2 liso. No tecido verde, eu cortei uma faixa mais larga que o meu pano de louça, 1,5 cm de cada lado e com 12 centímetros de altura. Também cortei uma outra faixa, também mais larga que o meu pano de louça, 1,5 cm de cada lado, com 4 centímetros de altura. Pode ser de 4 a 5. Essa faixa será para nós fazer o acabamento lá em cima. Então, essa faixa eu vou reservar. Cortei 8 retângulos, medindo 10 por 6,5. E cortei no tecido estampado também 8 retângulos, mas no estampado é 10 por 5,5. Então, só lembrando, no verde, 8 retângulos de 10 por 6,5 e 8 retângulos de 10 por 5,5. Para o outro detalhe, nós vamos precisar fazer um moldezinho. Ele tem 8 centímetros de largura por 5,5 de altura. Como que eu fiz esse? O retângulo é bem fácil para vocês fazer. Mas esse, eu simplesmente peguei um papelzinho, um papelãozinho reciclado e dobrei ao meio e eu recortei com a minha tesoura de papel. Eu recortei. Eu corto aqui e corto aqui. E vou arredondando. E depois eu vou fazendo a minha medida. Vamos ver quanto que ficou a minha medida. A minha medida ficou maior. A minha medida ficou com quase 9,5. Então, eu vou diminuir, porque eu preciso que ela tenha 8 centímetros aqui embaixo por 5,5 aqui. Ela está com uma altura de 5,5. Então, eu só vou diminuir nas laterais. Vou diminuir aqui para eu deixar do tamanho que eu preciso. Porque na altura ela já está. Então, vamos ver se ficou com 8. Ainda está um pouquinho grande, porque ela está com 8,5. Vou tirar bem pouquinho, porque eu tiro um pouquinho de cada lado. Agora, ele está bem certinho. 8 centímetros aqui embaixo por 5,5 aqui. Muito bem. Então, esse é o moldezinho do tamanho do moldezinho meu. Com este molde, eu cortei 10 pedacinhos no verde, 10 pedacinhos no verde e 10 pedacinhos no meu tecido estampado. Agora, nós vamos trabalhar, primeiramente, com este tecido aqui. Este modelinho arredondado. Nós vamos costurar, vamos colocar direito com direito. Este, como não tem avesso, não precisa se preocupar. Colocamos o direito para o direito desse e vamos costurar, passando uma costura de bem meio centímetro, uma costura para nós ter certeza que está bem costuradinho em volta de todos eles. Eu vou costurar todos eles e daí já volto para mostrar para vocês o estampado com o verde. Aqui na máquina eu vou mostrar para vocês só a costura que eu faço com um pezinho de máquina, para eu ter certeza que está bem costuradinho o meu tecido de baixo com o meu tecido verde. E eu vou costurando uma costura mais larguinha, para eu ter certeza que está bem presinho. E eu dou retrocesso no início e no final. Também vou costurar os meus 8 retângulos verde com os meus 8 retângulos estampado. Vou colocar direito com direito e vou colocar na minha máquina, sempre alinhando bem
os dois tecidos. Então, eu vou costurar também os retângulos verde com os retângulos estampados. Eu costurei em volta do lado avesso os nossos moldezinhos, os nossos tecidinhos. Eu costurei o verde com estampado. Costurei no avesso, virei para o direito e passei. E passei dobrando uma partezinha assim. Olha, eles estão abertinho, eu dobrei, passando uma partezinha assim, deixando mais ou menos 1,5 centímetros. Em todos eles eu passei neste formato. Todos eles eu passei, os 10. Eu também peguei aquela nossa faixa de 12 centímetros, mais larga que o nosso pano de louça, e passei. Mas eu passei deixando ela bem do tamanho do meu pano de louça. Aqui eu marquei 4 centímetros e passei fazendo um friso, porque aqui que eu vou alinhar esses meus tecidinhos que eu costurei. Eu vou alinhar todos aqui, bem alinhadinho. Alinhei todos eles bem alinhadinho naquele friso que eu havia feito no meu tecido base com o ferro. Agora, eu vou prender eles aqui com uma fita crepe, porque eu quero que eles fiquem aqui para eu costurar. Agora, vou levar na máquina para fazer uma costura só para prender eles aqui aonde eu quero que eles fiquem. Eu vou passar uma costurinha bem larguinha aqui, com o meu ponto mais largo, só para prendê-los aqui onde eu quero. Porque depois eu vou virar aqui e vou fazer outra costura aqui atrás para dar o acabamento. Mas, primeiramente, eu vou prender eles bem aqui. Vou passar uma costurinha bem suave aqui. Passei uma costurinha para me firmar aqui as minhas aplicações. Agora, eu vou tirar a minha fita crepe, vou trocar a minha linha, colocar uma linha verde na máquina e vou fazer uma costura. A costura que eu vou fazer, eu vou virar esse tecido para cá e vou passar uma costura aqui atrás. Vou passar o meu tecido primeiro e depois vou costurar, mas uma costura mais larguinha, para eu dar o acabamento aqui na parte da frente e não ficar aparecendo essa costura e ter certeza que estão bem presos as minhas aplicações. Então, eu vou passar aqui a ferro e depois vou passar uma costura mais larguinha com uma linha verde na minha máquina. Passei uma costura aqui atrás, uma costura mais larguinha para firmar bem. Agora, eu viro para o lado direito e já está pronta esta parte de cima da nossa base. Muito bem, agora nós vamos trabalhar a parte de baixo do nosso pano de prato. Vamos virar o nosso pano de prato para o lado avesso. Os meus 8 retângulos que eu cortei, o tamanho maior no verde, eu já costurei os meus 8 retângulos. Agora, eu vou virar para o lado direito, passando, mas deixando uma bordinha do verde para o lado de cima aqui. Vou passar desta maneira. Ele vai ficar do mesmo tamanhinho, porque depois nós vamos dobrar os nossos triângulos assim, com esse acabamento em verde. Então, eu vou passar todos eles com esta bordinha do verde para cima e já mostro para vocês. Eu passei todos os meus retângulos, deixando uma partezinha do verde para cima, para fazer o acabamento aqui no meu estampado. Então, assim que eu passei todos eles, todos os meus retângulos, eu passei formando um triângulo. Agora, eu vou cortar o excesso que ficou, vou cortar o excesso e vou alinhar todos eles aqui na barra do meu pano de prato. Amigas, então, estes eu apliquei aqui na parte de baixo. Esses são aqueles retângulos que eu passei formando um triângulo. Eu vou posicionar eles aqui, mas eu vou posicionar assim, avesso do meu pano de louça
e direito dos meus losangos, dos meus triângulos para cima. E eu coloco um sobre o outro na metade. Um sobre o outro na metade. Eu vou mostrar para vocês. Aqui no final, por exemplo, aqui eu coloquei um, eu vou colocar o outro aqui na metade e depois eu vou posicionar o outro aqui. Assim que eu vou colocar metade sobre metade, todos eles bem alinhadinho, e vou usar aquela mesma fita crepe que eu usei lá na outra parte, aqui para eu prender eles bem aqui, para eu continuar o meu trabalho. Aqui está a fita crepe, então eu vou colocá-la aqui. Nós podemos reutilizar a fita crepe para nós cuidarmos o meio ambiente. Agora nós vamos pegar esta faixa que nós já aprontamos anteriormente, que nós já aplicamos uma partezinha e vamos aplicar aqui. Agora eu vou posicionar aqui. Ela já tinha uma partezinha que eu havia dobrado, que era para acabamento. Então, eu vou deixar bem aqui nesta pontinha. E do outro lado também. Aqui está o friso onde eu havia passado. Eu vou alinhar tudo bem alinhadinho aqui embaixo e vou dobrar esta parte, abraçando o meu pano de louça, que é para dar o acabamento lá na parte da frente. Alfinetei aqui deste lado, dobrando aquela partezinha para frente, e aqui do outro lado também. Eu alfinetei, dobrando aquela partezinha para frente, para dar o meu acabamento lá na frente depois. E aqui está tudo bem alinhadinho. O meu pano de louça, os meus triângulozinhos e a minha faixa que eu vou aplicar aqui. Ela está com o direito para baixo e os meus triângulozinhos com o direito para cima. E o pano de louça no avesso. Aqui eu vou passar uma costura bem larga para ter certeza que eu estou prendendo tudo. Com retrocesso no início e no final, porque nós estamos no avesso. Costurei aqui na parte de trás uma costura mais larguinha, virei para a parte da frente e agora vamos fazer o acabamento aqui na parte da frente. Olha como vai ficar atrás os nossos triângulozinhos. Olha que graça que vai ficar o nosso pano de louça. Aqui é o lado avesso do nosso pano de louça. E aqui será a frente do nosso pano de prato. Vamos organizar. Eu vou passar bem passadinho para organizar aqui esta parte. Olha que graça que vai ficar. Eu vou dobrar um tanto aqui para dentro, um tanto para dentro, bem organizadinho. E vou organizar também esse cantinho aqui. Este cantinho eu vou organizar e vou passar uma costura, deixando os fios mais compridos no início e no final. Depois eu dou 2 nozinhos para eu embutir. Eu vou organizar tudo aqui. Vou dobrar puxando para fora, depois que eu dobro para dentro. Vou organizar tudo e vou passar uma costura. Vou dobrar tudo aqui bonitinho e aqui no final também eu vou puxar para fora, depois eu dobro para dentro, vou passar a costura, deixando os fios mais compridos para eu dar 2 nó e embutir. Eu vou fazer essa costura e já mostro para vocês o nosso barrado pronto. Acabei a parte de baixo. Aqui eu passei uma costurinha bem fininha, bem retinha, para dar o acabamento. Aqui também eu passei uma costura fininha, deixando os fios mais compridos. Eu dei 2 nozinhos, coloquei a minha agulha para embutir lá por dentro, no início e no final. Então, o nosso barrado, aqui na parte de baixo, está lindamente pronto. Olha que graça que ficou na parte de trás. E olha que lindo que ele ficou na parte da frente. Então, o nosso barrado aqui na parte de baixo do nosso pano de prato está pronto. Nós vamos fazer o acabamentinho lá na parte de cima. Olha que graça que está aqui os nossos balãozinhos. Olha que acabamento lindo que ficou
com esses balãozinhos aqui. Então, vamos terminar a parte lá em cima. Vamos virar para o lado avesso e vamos colocar aquela faixinha que nós cortamos. Ela pode ter de 4 a 5 centímetros de altura. E ela deve ser mais larga que o nosso pano de prato, 1,5 centímetros de cada lado. Eu vou posicionar ela bem aqui, vou dobrar as sobrinhas de 1,5, abraçando o meu pano de prato, vou alinhar, alfinetar e passar uma costura. Depois eu dobro para frente para fazer o acabamento. Vou passar essa costura e já mostro para vocês. Passei uma costura aqui do lado de trás, uma costura mais larguinha, para ter certeza que está tudo bem presinho. Virei para o lado direito, deixando uma partezinha aqui para trás, como se fosse um viés. Mas vocês também podem passar bem retinho. Eu deixei essa partezinha e vou organizar aqui na frente, porque aqui também eu já passei bem retinho. Como que eu vou organizar? Esta sobrinha de 1,5 nós puxamos para fora e depois dobramos aqui. Porque nós não vamos passar costura aqui. Nós só vamos passar uma costura bem fininha aqui na parte de cima, deixando os fios mais compridos no início e no final. Depois nós damos 2 nozinhos e vamos embutir os fios. Eu vou passar essa costura, vou embutir os fios. Acabei de aplicar com uma costura bem fininha para fazer o acabamento aqui. Aqui é a parte do avesso e aqui é a parte do direito. Olha que graça que ficou o nosso pano de prato que nós fizemos juntas hoje. Parte de cima do nosso pano de prato e a nossa parte de baixo do nosso pano de prato. Olha que graça ficou o avesso e a parte da frente. Então, este foi o lindo pano de prato que fizemos juntas hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todas de coração e fiquem com o nosso amado Deus.